Olá! O mercado de trabalho parece estar cada vez mais restrito a um número pequeno de pessoas. Boa parte do contingente de recém-formados não consegue firmar-se em uma área de atuação. Encontrar o profissional certo para ocupar uma vaga é uma tarefa árdua para as empresas. Qual é o segredo para garantir um espaço depois de colocar mão no diploma? Hoje entrevistaremos Fábia Barros, gerente de desenvolvimento da Foco Talentos. Oi, Fábia. Primeiramente, quero agradecê-la por estar aqui conosco. E para iniciar o programa, gostaria de que você comentasse um pouco do trabalho que você desenvolve hoje dentro da Foco. Bom, a Foco Talentos é uma unidade dedicada a trainees e estagiários do Grupo Foco. E eu desenvolvo a segunda parte, né, de talentos, tanto trainees quanto estagiários. Então, a gente tem a parte de recrutamento e seleção dos programas, que é uma parte grande, de 3 a 4 meses, a seleção desses programas. Depois entra a minha área, que é o desenvolvimento, o acompanhamento e desenvolvimento desses talentos, seja lá trainee, seja lá estagiário. Ok. Fábia, quais são os principais fatores que impedem um recém-formado de entrar no mercado de trabalho hoje? Hoje, o processo seletivo é feito muito baseado em comportamento, né? Muito mais do que experiência. O primeiro item a ser avaliado é o comportamento do candidato. Então, a gente pede, sem dúvida nenhuma, um candidato muito mais dinâmico, muito mais expressivo, uma pessoa que sabe de verdade se comportar, se comunicar, uma pessoa que tem uma aparência adequada. Adequada, quando eu digo assim, que condiz com a área de segmento que ele optou a seguir mesmo, né, com a área de atuação. Não adianta ele ser todo formal e estar numa área de comunicação e tampouco ser todo alternativo numa área jurídica. Okay. Né? Então, ele tem que verdadeiramente ser adequado na área que ele escolheu. Fazer uma boa escolha, então. Exatamente. Entendi. E mais do que isso é não ter só uma bagagem teórica, ter realmente uma vivência prática. Mesmo que não tenha sido um estágio remunerado, mas entrar em uma empresa, conhecer realmente o mecanismo, os processos de trabalho, empresas júniores, enfim, é ter conhecimento que daí até deixa a pessoa com um comportamento mais seguro, né? Entendi. Fábia, durante quanto tempo uma pessoa deve insistir após a formação dela para entrar na área que ela escolheu? O tempo todo, para o resto da vida, né? Ele se dedicou de 4 a 5 anos para estudar. E ele decidiu isso, ele decidiu ser o que ele investiu, então ele não pode desistir, eu acho que ele tem que investir o tempo todo. Se ele não tem experiência nenhuma prática, ele tem que então buscar alternativas. Então, se ele não tem mais a oportunidade de ser estagiário dentro de uma empresa, vamos para a segunda opção, que já é um programa de trainee, né? Teria até 2 anos pós-formação. Ainda assim, não tem essa porta de entrada disponível para ele e está difícil, a gente pode começar fazendo uma pós-graduação com pessoas que já trabalham nessa área e desenvolver aí uma network, uma rede de relacionamentos, onde na sala de aula o cara que já trabalha naquela área pode te perceber e te indicar numa empresa. Enfim, cada vez mais estar se relacionando com pessoas e afins da área que você escolheu. Correto. E a possibilidade de uma pessoa formada já, após essa formação, ela fazer um estágio? Existe essa possibilidade? Pós-formado. Pós-formado, isso. A prática do mercado brasileiro, isso tem cada vez mais, está cada vez mais extinto. Até existe a possibilidade de um estágio em pós-graduação, mas isso realmente não se aplica. Então, o que a gente tem? A gente tem um mercado de trabalho para estagiário até ele se formar. E depois que ele se formar, ele tem até 2 anos pós-formação, que também é um processo de desenvolvimento, que seria o programa de trainee. A faculdade como ferramenta, só ela como ferramenta, já é o suficiente? Não. Não é só assim, a faculdade sem dúvida nenhuma, é o maior formador, mas a gente tem que buscar se desenvolver no idioma, se desenvolver em informáticas, recursos, complementos para a área que você determinou. Congressos, leituras, você tem que se manter atualizado, e daí, quando eu digo atualizado, não é só na tua área, atualidades de forma geral, ou seja, você precisa ter uma habilidade de comunicação. Como aliar a teoria das salas de aulas na prática do dia a dia? Eu acho que é bem isso mesmo, é ir vivenciar, porque às vezes você tem uma interpretação do que ouve, do que lê, que nem sempre condiz com a prática, com a realidade. Então, a grande sacada é pegar a teoria que você aprendeu em sala de aula e adaptar
a cultura das empresas, que isso é muito diferente. A cultura do Grupo Foco é muito diferente de uma outra consultoria, de uma outra empresa, isso varia por segmento, por modelo de gestão, tudo mais. Então, a grande sacada é adaptar a teoria de sala de aula nas diferenças culturais. Qual a importância do estágio para o futuro profissional? É possível ir para o mercado de trabalho simplesmente pulando essa fase? Sim, o estágio não é a única porta de entrada do trabalho, né? Ele pode ser estagiário, ele pode ser trainee, ele pode entrar como um assistente. A gente conhece histórias de gente que entrou como office boy, como entrou como um auxiliar de algum departamento e por comportamento foi se mostrando na empresa, foi se revelando uma pessoa, um potencial a ser desenvolvido. As empresas foram investindo em desenvolvimento, conteúdos técnicos, conteúdos próprios para aquela companhia e que chegaram hoje em cargos de diretoria, presidências e tudo mais. Tem casos, bastante casos desses, então não é só por estágio. Até que ponto se especializar além da graduação, como MBA, pós-graduação, cursos complementares, impulsiona o recém-formado para o mercado de trabalho? Até que ponto? Assim, todos os pontos. É fundamental você, hoje no mercado dinâmico do jeito que está, não ser um especialista. Né? Eu acho que também ser um generalista fica muito amplo e muito vago, mas quanto mais recursos para que você torne um especialista dinâmico, é a melhor opção. Então, se você fez jornalismo, se der para ampliar um pouco mais os outros subsistemas da área de comunicação, você consegue transitar melhor na sua carreira, sem dúvida nenhuma. Não pare na graduação. A divulgação de vagas de empregos nas redes sociais aumentou essa disputa por uma vaga de emprego? Sim, a rede social, a internet, né, ela horizontaliza o mundo, né? Então, hoje, se eu coloco, por exemplo, a divulgação de um processo seletivo no Twitter, um candidato que está nos Estados Unidos já sabe que tem uma vaga aqui no Brasil, completamente dentro do perfil dele, ele já pode se candidatar sabendo que daqui a uma semana ele chega aqui. Né? Diferente de antes, que só as empresas divulgavam nos seus próprios sites ou em sites de busca. Hoje não, a vaga chega até o candidato rapidamente. Então, a interação das pessoas com as redes sociais também precisa ser... Sem dúvida, sem dúvida. Entendi. E quando o candidato ele apresenta mais qualificação do que a vaga, digamos, comporta? Ok. Não é o candidato adequado. Se o candidato ele estiver acima da vaga, do que a posição espera, ele completa tudo que a empresa está buscando, mas ele vai ficar frustrado rapidamente, porque ele tem muito mais a oferecer, ele é muito mais talento, ele é muito mais profissional do que aquela oportunidade. E ao contrário também, se ele tiver menos qualificado do que a posição espera, ele vai ter um desgaste tamanho para preencher todo aquele escopo que ele também não vai dar conta, ele vai desmotivar, né? Ou seja, a gente tem que fazer o quebra-cabeça, achar a peça certa, o candidato certo para a posição certa. E diante dessa disputa acirrada por uma vaga, o que faz um candidato diferenciar-se um do outro? Uma vez que ele, digamos, estudou na mesma faculdade, tem os mesmos cursos, ali na hora da contratação, o que faz ser diferenciado do outro? É o que a gente falou no começo, sem dúvida nenhuma é o comportamento, né? Veja, um candidato que fez um curso de inglês e tem um nível fluente, estudou aqui no Brasil, compete com o mesmo candidato que foi estudar inglês nos Estados Unidos. Por que o cara que foi estudar inglês nos Estados Unidos tem mais oportunidade do que o que estudou aqui se o inglês é exatamente o mesmo? Essa coisa de ser arrojado, de sair da zona de conforto de casa e atravessar um oceano para estudar inglês. Quer dizer, o estudar inglês virou meio que consequência. A grande sacada é o comportamento dele. Ele já mostra, neste momento, que ele é um cara arrojado, ele é um cara empreendedor, ele é uma pessoa corajosa, dinâmico, que vai buscar os objetivos, né? É claro que a gente tem que considerar aí fatores financeiros, condições e tudo mais. Mas se os dois têm a mesma condição, mas um preferiu isso daqui e o outro foi enfrentar o mundo, esse que tem o enfrentamento já demonstra algumas competências de antemão a esse. No dia a dia, quando ele decide ir para o mercado de trabalho, como que esse jovem chega? Ele chega atrasado, né? Então, assim, ele vai ter muito menos experiência em entrevista, inclusive.
Quando uma pessoa que no segundo ou terceiro ano de faculdade já começou a participar de processo seletivo, ele já começa a ter uma habilidade melhor de se vender, né, de dizer de si mesmo. O que nunca participou, ele já chega completamente cru em processo seletivo, então já começa aí. Mas ainda assim, esse que chegou agora vai entrar. Ele vai perder oportunidades de desenvolvimento dentro da empresa quando compete com aquele candidato que começou a ser estagiário no segundo ou terceiro ano. Okay. O Pauta Aberta encerra-se aqui. Gostaria de agradecer a nossa convidada de hoje, Fábia Barros, e a você, telespectador. Obrigada. Até mais. Olá! As mídias sociais, aquelas redes de internet nas quais são trocadas opiniões, dicas, fotos, pensamentos e ideias, viraram uma febre entre os 67 milhões de usuários da internet brasileira. O crescimento acelerado fez com que o Facebook e o Orkut alcançassem milhões de usuários no Brasil em pouco tempo. Compartilhar os detalhes da vida com completos desconhecidos se tornou algo comum. Participar das redes sociais é algo importante para muitos brasileiros, mas é claro que toda essa interatividade gera alguns problemas e dúvidas que nem sempre são simples de solucionar. No programa de hoje conversaremos sobre esses assuntos com Eduardo Luiz Prange Júnior, especialista em mídias sociais e diretor comercial da Inmeta Agência Digital. Olá, Eduardo, tudo bem? Olá, tudo certo. Prazer tê-lo aqui no nosso programa, Pauta Aberta. Vamos às primeiras perguntas. Qual o motivo para uma pessoa construir toda uma vida virtual nas redes sociais? Bom, na realidade, a vida virtual, ela tem que estar assemelhada também à vida real, né? A internet, ela é feita de pessoas, composta por pessoas. As empresas acabam tendo hoje um trabalho de recrutamento em cima das redes sociais, as informações e a facilidade com que as pessoas podem se comunicar de uma maneira tão ágil e sem fronteiras é possibilitada através da internet, principalmente das redes de relacionamento, que seriam as redes sociais. Então, hoje, não estar presente numa rede social seria como se você estivesse ausente aí de um universo que está cada vez maior. As redes sociais, elas apenas ajudam, elas também podem prejudicar bastante uma pessoa nesse meio? Olha, elas têm muito a ajudar, mas elas também têm muito a prejudicar se não for feito um monitoramento da própria pessoa em cima dos seus perfis, né? É muito comum a gente pegar alguns casos de pessoas que acabam expressando algumas opiniões nas redes e num momento estratégico pode comprometer muito a sua imagem, né? A gente tem muitos casos, por exemplo, de pessoas que vão fazer uma entrevista de emprego, chega no momento da entrevista, a pessoa que está entrevistando, contratando, vai ver o perfil da pessoa no Orkut e aí mostra lá, eu odeio segunda-feira, eu odeio meu chefe, eu bebo durante o trabalho, coisas assim, né? E em outros casos também tem situação inversa, onde tu vai analisar quais são os perfis dessas pessoas, onde elas costumam buscar. E ali a gente vê que ela é uma pessoa bastante interessada em conhecimento, tá na busca constante por aquilo que a empresa gostaria que o colaborador tivesse trazendo. Enfim, eu estou trazendo mais para essa área de negócio, que são exemplos mais fáceis assim de colocar. Você acha que o reinado do Orkut aqui pode acabar? Olha, eu acho que quem for ousado para falar que o reinado do Orkut pode acabar, eu acho que vai estar um pouquinho maluco, né? Por qual motivo? A gente está falando do Orkut, que é uma ferramenta dominada pela maior empresa do mundo, hoje, que é o Google. É uma empresa extremamente inovadora, que sempre trabalhou com reversão de quadros em ferramentas. As ferramentas mais utilizadas no mundo hoje são as ferramentas do Google, desde o principal buscador. O segundo mecanismo de busca mais usado no mundo hoje é o YouTube, que pertence ao Google, né? O Orkut no Brasil, ele vingou, então tem que ser respeitado toda essa trajetória. Na realidade, o que eu acredito é que existe espaço para várias ferramentas, mas não que uma vai eliminar a outra.
Alguns sites como o LinkedIn, eles permitem o acesso de que as empresas encontrem alguns funcionários através dos perfis que eles deixam lá. Você acha que isso é bom tanto para o funcionário quanto para a empresa? Até onde isso pode chegar? Eu acredito que é fenomenal para os dois lados, né? Para a empresa, em termos de custo e as informações que ela consegue obter de cada um dos candidatos para as vagas no momento de recrutamento e seleção, são muito interessantes para o filtro, né? Para o candidato, eu acredito que seja algo muito importante pelo fato dele, tendo acesso à internet, ele pode estar se disponibilizando para as vagas que ele acha interessante. E hoje a gente consegue enxergar inúmeras empresas. O Google, aqui no Brasil, ele fez um recrutamento dos últimos 100 colaboradores, foi feito através de um filtro de 10 mil candidatos que existiam dentro do LinkedIn. Eles foram fazer toda a parte de recrutamento e seleção desse pessoal através do LinkedIn, né? E foram fazendo os filtros até conseguir a contratação dessas 100 pessoas. A gente consegue identificar inúmeras empresas já utilizando o LinkedIn realmente como ferramenta para RH e se você tiver cadastrado, a oportunidade de se cadastrar, uma ferramenta gratuita, você vê a qualidade da informação que se tem lá, nesse sentido. A gente falou bastante sobre as redes, mas nem todos eles sabem usar as redes com moderação e segurança. Quais são os cuidados que as pessoas devem tomar? Acho que o principal cuidado é evitar de se transformar numa personalidade dentro das redes sociais, né? As pessoas muitas vezes elas acabam criando um perfil na internet de como elas gostariam de ser e não necessariamente o perfil real delas. Então, para determinadas situações, isso pode prejudicar a sua imagem fora daquele ambiente. Na rede, se você for tratar como uma rede virtual, não tem problema, pode ser uma diversão, né? Mas quando for utilizar ela para uma situação real, você vai perceber que isso só vai trazer mais problemas, porque no momento do cara a cara, do frente a frente, das oportunidades que forem surgindo nos relacionamentos, você vai ver que lá dentro você é uma pessoa e fora você é outra. Na sua visão, as redes de relacionamento, como o próprio Orkut, ele pode substituir o relacionamento pessoal entre as pessoas, o contato mais próximo? Eu acredito também que, na realidade, ele não substitui esse contato. Eu acho que ele acaba sendo uma forma de facilitar o relacionamento. Não há necessidade de determinadas situações, um encontro presencial para determinadas decisões ou até programações que as pessoas queiram fazer entre si. Mas, no fim das contas, o que acaba efetivamente acontecendo é presencialmente. Então, eu acho que só minimizou a necessidade de encontros presenciais, mas o final da história acaba acontecendo normalmente no offline, vamos dizer, né? No presencial mesmo. Não vejo como uma substituição, e sim como um aliado, uma ferramenta que vai mudar um pouco o jeito das pessoas se relacionarem. E acredito também que isso só tem benefícios pelo custo que acaba sendo inexistente praticamente do relacionamento através das redes sociais, né? Como deve ser uma relação entre funcionários e os chefes, né, das empresas que eles se encontram hoje nas redes sociais? Existe um comportamento inapropriado ou apropriado? Como isso deve acontecer? Acho que a principal palavra é transparência, né? Como eu falei antes, a pessoa ela não pode querer ser um personagem dentro desse ambiente. Então, quanto mais transparente, mais próximo da pessoa efetivamente offline, né? Que ela for, melhor. De repente, não buscar na ferramenta uma intimidade que não lhe é dada no offline, no dia a dia, para tentar, de repente, fazer uma amizade, porque, de repente, não seja a forma mais adequada, porque é um comportamento que às vezes demonstra uma própria fraqueza da pessoa em não ter a proatividade de sentar frente a frente com o chefe, como você colocou, para buscar um relacionamento mais próximo. Porém, também não quer dizer que se fizer isso é uma forma errada, é uma forma que também pode buscar aproximar pessoas que se sentem um pouco distantes umas das outras nesse sentido de colaborador e chefe. E do lado das empresas, hoje em dia tem algumas que restringem o acesso ao uso dessas ferramentas, como Facebook, Orkut. Você acha que isso deve acontecer? Acredito que regras têm que existir, porque nem sempre a equipe que for passado a liberdade de se utilizar as redes durante o dia a dia de trabalho vai ter a maturidade para
fazer a coisa sem prejudicar a sua produtividade. Então, eu acredito que as regras devem existir. O acesso a essas ferramentas pode ser um fator motivacional para o colaborador, para distração, para uma reflexão, para uma busca por conhecimento, porque não é só brincadeira, muito pelo contrário. A grande maioria das fontes de informações hoje a gente encontra dentro das mídias sociais. Porém, é importante se fazer um trabalho constante com a equipe para amadurecimento, para que todos percebam que mídia social é negócio, internet é negócio, né? Vocês vão ter acesso e liberdade para fazer isso dentro das determinadas regras, mas não só com o intuito de se distrair, e sim de com a diversão, né? Exatamente. Com o intuito mais profissional também dentro da empresa, até que hoje tem bastante empresas com perfis nesses meios, né? Certo. E se alguém se interessar por trabalhar com mídias sociais, nessas redes, existe algum curso que ela possa fazer, alguma faculdade? O que você indicaria? A parte educacional hoje no Brasil, ela está amadurecendo, evoluindo bastante. Nesse sentido, a gente encontra algumas especializações já voltadas para essa área. Tem alguns cursos técnicos bastante interessantes. Aqui em São Paulo, a gente tem inúmeras opções nesse sentido. Mas eu acredito que a parte acadêmica, ela precisa ser muito misturada com o dia a dia, com a prática, né? A estratégia, diferente além de você estar presente nas mídias sociais, que é algo fácil, né, e gratuito, é importante que você esteja presente estrategicamente. Aí vai exigir um estudo, um conhecimento mais aprofundado, que você consegue adquirir isso através do ambiente acadêmico. Mas o dia a dia também proporciona para a gente um conhecimento bastante interessante. Não é fugir da academia, mas não é só ficar na academia. Acho que é importante mesclar teoria com prática e buscar sempre um conhecimento. Fora do Brasil, a gente tem muito material disponível na internet, livros que a gente pode estar adquirindo, então vai mais da pessoa interessada correr atrás, dar a cara para bater e colher os frutos das estratégias que for implantar nas empresas. Você acha que é uma área promissora, assim, promete bastante coisa, lucratividade para frente? Eu já até acredito que não seja mais nem promissor ou aposta, eu vejo como uma certeza. Hoje um profissional de mídia social, ele tem que ser bem remunerado, porque muita gente vai ficar pensando, poxa, mas o cara ganha tanto para ficar o dia inteiro mexendo em mídia social, mexendo no Orkut. Pois é, mas o público-alvo da empresa está lá o dia inteiro. Ele é um cara que está fazendo um papel estratégico e muito próximo com esse consumidor, que muitas vezes tem uma cadeia muito grande que distancia a empresa desse consumidor. Então, eu vejo como uma realidade que cada vez mais a gente vai ver esses profissionais crescendo, tendo oportunidades, e deve ser feita uma remuneração justa, sim, porque realmente é difícil hoje a gente encontrar, até por ainda não ter um lado educativo muito forte, ainda em amadurecimento, é difícil de encontrar os profissionais prontos para essa situação. Em sua opinião, o Twitter ele veio para ficar ou é algo passageiro? Twitter veio para ficar sem dúvida nenhuma. Ele é uma ferramenta, talvez acredito que seja a ferramenta que mais cresce no mundo hoje, né? Estatisticamente. No início, a gente viu que para a entrada do Twitter no Brasil existia uma certa resistência, porque era uma febre lá fora, o brasileiro culturalmente estava muito habituado ao Orkut, então não pegou bem a essência da ferramenta. Hoje a gente consegue ver muita gente utilizando o Orkut como a principal forma de busca pela informação. Porque a pessoa tem a liberdade de seguir quem ela julga como formador de opinião para determinadas situações. Então, ao meu ver, é uma ferramenta que veio para ficar, tem muito a crescer, né? E hoje ela deve ser encarada realmente como também uma ferramenta de negócio, não só para as pessoas, como para as empresas também. Que lá tu encontra informações. Qualquer ferramenta tu encontra muito lixo, mas tu encontra muita raridade, muita preciosidade também. E o Twitter, no meu caso, no meu ponto de vista, não é diferente. Eu utilizo ele 100% como ferramenta de negócio. Falando aí das empresas, qual perfil uma marca ela precisa ter para ser bem-sucedida com o uso das redes sociais? Elas precisam ter um público-alvo grande ou não? Como que funciona isso? Bom, eu acredito que assim, melhor do que você só estar presente nas mídias sociais, nas redes sociais em geral, você estar presente estrategicamente, né? Criar uma conta é muito fácil, mas é melhor você não criar do que você só criar por ter, né?
Então, eu acredito que o caminho do sucesso seja um trabalho com bastante planejamento, para decidir quais são as principais mídias que vão ser utilizadas, não escolher um volume, e sim escolher as mídias em que o seu público-alvo mais se encontra, ou seja, planeja antes de fazer as ações. E aí, depois disso tudo, eu acho que o principal é tu conseguir fazer um monitoramento sobre todas as estratégias que a tua empresa está fazendo dentro da internet. Porque não adianta também tu tá utilizando, tá pagando uma equipe, os profissionais para estarem ali, e tu não mensurar os resultados efetivamente que estão sendo trazidos para isso. E hoje existem ferramentas nesse sentido para monitoramento de marcas e mídias sociais no mercado. Tá certo. Nosso programa está acabando. Vou agradecer aqui o nosso entrevistado, Eduardo Luiz Prange Júnior, que é especialista em redes sociais. Obrigada a você, aos nossos telespectadores, e até o próximo programa. Temas atuais e interessantes explicados de forma fácil. Pauta aberta. Informação de qualidade na TV. Domingo, às 8h30 da noite.